Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez. Deus é bom, nos trouxe nesse lugar, nesse momento, nessa emissora, para falar da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você que está ligado nessa programação para ouvir a palavra de Deus. Isso é bom e agradável a Deus, né? E essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Ela é fiel. A palavra de Deus é fiel. Por isso merece o respeito, a crença, merece nós acreditarmos, né? Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, dizendo que o crer ou a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ou seja, quando você confia nessa palavra que merece, é digna de toda aceitação, quando você crê que isso é verdade e você prova que creu no sentido de obedecer, você obedece porque acredita que vai se cumprir da maneira que está dizendo. Então isso leva para Deus uma confiança da tua parte, no sentido, você está confiando na palavra dele, você está confiando que ele é verdadeiro e que ele não vai mentir, que isso vai se cumprir. Então transmite para Deus essa crença, essa confiança em Deus. Você transmite para ele e ele devolve para você fé, mais crença. Porque isso é uma coisa espiritual. Quer dizer, você não pode crer. Aí Paulo ele diz, ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. O que está dizendo isso aí? Não é uma questão de você dizer, Senhor Jesus Cristo é Senhor. Não é dizer. É ser Senhor mesmo, é você dizer isso de coração, isso de verdade. O que é de verdade? É quando você tem isso por verdade, tem isso como... você diz isso como teu Senhor mesmo, e não porque ele é Senhor, porque é simplesmente uma palavra, mas não. É uma consideração verdadeira que você está fazendo, você está expressando, né, uma crença em Jesus, dizendo que ele é o teu Senhor, ou seja, você é conduzido pela palavra dele. Então você só diz isso se for pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus te dá, quando você acredita, ele te dá essa confiança, ele te dá essa revelação, ele te dá no sentido de, ele te dá um entendimento de que isso é verdade, né? Então veja que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, que ele fala de Jesus que se despojou de toda a sua glória, né? E se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele obedeceu, a obediência foi tanta que se entregou à morte de cruz. Aí ele diz lá no versículo 9 que também Deus o exaltou soberanamente, ou seja, é soberano acima de tudo. Soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Jesus. Esse nome Jesus, Cristo, né? Ele é acima de todos os nomes. Não existe um nome que esteja acima dele. Então Deus, o Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus, ele deu poder a esse nome de Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes. E ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e com a sua língua confessará
que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Né? Então veja que é dessa forma aí que nós estamos falando, eu estou falando agora. É que quando você diz que Ele é Senhor, e isso seja verdade, não seja uma hipocrisia, não seja da boca para fora, não seja uma coisa só dizendo que tu ouvi alguém dizer, mas é que você tem dentro de você essa certeza, ou seja, o Espírito de Deus te convenceu que o Senhor Jesus é Senhor e que você vai se dobrar diante dele um dia, seja na vida, seja na morte. Se você se dobrar na vida, enquanto você tem vida terrena, física, e aí você naquele dia não precisa se dobrar mais, no sentido porque você já está dobrado já, né? Ou seja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, se Cristo vive em mim, eu estou dobrado a Ele, eu estou sujeito a Ele, Ele está vivendo em mim. Não é eu que estou vivendo, Ele está vivendo em mim, Ele está me guiando, Ele está me levando para onde Ele quer e não para onde eu quero. Eu faço o que Ele quer e não o que eu quero. Ele cresce e eu diminuo. Ele vive em mim e eu não vivo em mim mesmo. Né? Então veja que eu estou dobrado já. Eu já estou subjugado. Por Jesus, eu já estou carregando o seu jugo. Eu estou sujeito. Eu sou servo do Senhor. Então, aí nesse dia, que é o dia do juízo, eu não preciso me dobrar mais, porque já fui dobrado a vida inteira. Já morri com Cristo. Então, ou fui arrebatado, vamos dizer que Jesus venha buscar a sua igreja e eu esteja vivo. Quando eu digo eu, não é qualquer pessoa que aceita Jesus. Essa pessoa foi arrebatada, né? Foi transformada e vai já Jesus, quando for julgar as pessoas por juízo final, a igreja já está do lado dele, já está, né? Já está salvo ali, já está com ele. Então veja que nesse dia essas pessoas vão se dobrar, porque não se dobraram antes na vida terrena. Então vão se dobrar e ser lançados no lago de fogo. Né? Isso aí é que vai ser confessado, porque nesse dia não existe mais outro Senhor, porque hoje tem. Mas quem é o outro? É o diabo. Não existe outro que você, quando você discorda das coisas de Deus, das palavras do Senhor, quando você não tem isso, essa confiança na palavra de Deus, você acha que pode ser, não, acho que é conversa fiada, não é bem assim não. Você não confia que isso é verdadeiro e se cumpre, e aí você deixa ser dobrado pelos conselhos de homem, pelas influências do mundo, pelos desejos da tua própria carne. Quando você deixa ser levado pelas tentações do inimigo, desdobrando, sendo contrário às coisas de Deus, apresentando outra solução, outro caminho, outra ideia aí qualquer. Quando você é dobrado por essas situações, você vai confessar depois, naquele dia, que verdadeiramente você estava errado. Que deveria ter ouvido a palavra de Deus, ter confiado no Senhor, confiado na Bíblia, né? Confiado
que o que está escrito aqui é verdade, e aí ter rejeitado os conselhos dos ímpios, os caminhos dos pecadores, a roda dos escarnecedores, era para você ter rejeitado, e aí você, o que resta é lamentar, é planto e ranger de dentes, né? Que não tem mais como recorrer. Então será condenado, mas dobra o joelho e confessa que ele é Senhor, porque não existe outro, que eu estou falando. É aonde o inimigo das nossas almas, ele já está derrotado totalmente. Que há quem pregue aí que Jesus está, ou seja, que o diabo está preso, né? Rapaz, se tivesse solto, fazia o quê? Então veja, ele não está preso coisa nenhuma. A gente tem que trabalhar, buscar em Deus poder, como o apóstolo Paulo fala, em Efésios 6, do versículo 10 em diante, das armaduras de Deus para lutar contra ele. Porque arma terrena, você não consegue. Carnal. Nós não podemos adquirir arma espiritual, que é as armaduras de Deus, para lutar contra carne e sangue. Não. Não, contra carne e sangue é nós mesmos. Ou seja, tem essa disputa, nós temos aqui uma convivência, né? Que tem, na Bíblia diz para nós amar uns aos outros, né? E com amor fraternal, quando está dizendo isso, essa palavra aí, não vai entender diferente, você precisa saber o que significa isso aí. Quando a Bíblia diz com amor fraternal, está dizendo amor entre irmãos. Então não posso, porque amar é aquela coisa, é você concordar, ajudar, pelejar, cuidar, né? Então é uma coisa que você tá junto ali. Então você não pode concordar com a pessoa que é contrário, que está no outro exército, de outro senhor. Não, você tem que estar no mesmo, seguir a paz com todos e a santificação. Para onde é que está indo esse santo? Eu estou junto. Então, veja que tem esse lado, essa separação. Tem os salvos e os condenados. Tem os que servem a Deus e os que servem ao mundo, que servem ao homem, à carne, ao diabo. Ou que queira ou que não queira. Não tem esse negócio aqui não, irmão. Essa coisa que é uma opinião minha do Ramalho ou de um homem aí qualquer. Não existe isso não, eu estou falando de Bíblia. Então só tem esses dois senhores. Ou segue ao diabo ou a Deus. Você está no exército contrário ou a favor. Ou seja, ou do lado de Deus ou não. Então Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é contra mim é a favor de mim. Mas se for contra, irmão. Então olha aí, se você pensa em se salvar, se você tem vontade, ou você pelo menos procura saber o que é isso aí, um juízo final, você se preocupa com essa questão aí, de uma vida após a morte, a vida eterna, e você já viu falar de anjo, essas coisas todas aí, demônios, se não via, porque não quer. Sabe aquela coisa que você não se interessa de maneira nenhuma? Mas quantas pessoas não vivem, às vezes, possessa de demônio? Aí você não procura ver isso aí? Que isso é real, que isso existe. Então, se existe o demônio que entra numa pessoa e ela fica possessa e sai mordendo as pessoas, querendo destruir a vida das outras e dessa pessoa, então não tem um lado bom do Espírito de Deus que defende, que procura ensinar.
o que e como convém pedir, ajuda essa pessoa, intercede por essa pessoa com gemidos inexprimíveis. Tem o Espírito de Deus, né? Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, mostra. Então não tem? Se tem o lado ruim, não tem o lado bom? Então entenda, qual é o que vai vencer? Já venceu. É o lado bom, o lado certo. Então se você se interessa por isso, irmão, se você pensa em salvação, procure correr atrás de fazer, de acreditar, de estar do lado das pessoas que pregam a palavra. Não fique contra não, porque você está do lado do diabo. Mas não pergunte para ninguém, fique certo disso. Eu sempre digo essas palavras, porque a gente vê nas redes sociais, rapaz, as pessoas falando dos pastores, rapaz. A pessoa não entende de nada, porque é um mistério. Se uma pessoa ficar demoniada na casa dele, ele não tem poder nenhum, autoridade nenhuma para expulsar o demônio. O cara vai ficar aí demoniado a vida inteira, quebrando as coisas tudo, fazendo, sei lá, o diabo age do jeito que ele quer. E cadê a autoridade para a pessoa expulsar o demônio? Aí, mas só assim talvez queira acreditar, né? Aí não acredita que um homem de Deus, uma pessoa que tem Deus na vida, o Espírito de Deus, a autoridade de Deus, as armaduras, as armas de Deus, que só busca em Deus, só acha em Deus, aí que expulsa os demônios, enfermidades e tudo. Aí as pessoas ficam falando contra essas pessoas. Então não fique desse lado não. Se você estiver desse lado, você está ajudando no exército do Satanás. Né? Pode acreditar que é assim mesmo. Então veja, quando nós olhamos na carta, na sexta carta de Apocalipse, eu não estou falando de uma coisa qualquer que um homem escreveu, não, irmão. As pessoas têm que entender, isso aqui é uma revelação ao apóstolo João. Jesus entronizado, Jesus no céu, já ressuscitou dos mortos, mataram ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele, depois de 40 dias, aparecendo aos discípulos e desaparecendo. Ensinava, comia, bebia, ensinava os discípulos e desaparecia outra vez. Como é isso? Passando nas paredes de pedra, com as portas fechadas. Como é isso aí? Eu não sei não, só que eu acredito. Há explicação na ciência? Não. Mas na Bíblia tem. Quando eu creio na Bíblia, eu entendo essa situação. Que nós não havemos, não aconteceu com nós. O que há de acontecer ainda não aconteceu, mas vai acontecer também, a mesma coisa. De nós naquele dia ressuscitar como ele, assim como ele é, o veremos. Nós seremos semelhantes a ele. Então entenda, é uma questão de crer. E Jesus, depois que ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo depois de 10 dias. E tudo bem, foi. E depois ele revelou a João o Apocalipse. E ele mandou que escrevesse 7 cartas às igrejas da Ásia. Aí tem essa sexta carta, que eu vou ler agora. Todas as cartas aqui, elas são meio ruins, não é muito boa. Tem umas mais ou menos, outras. Mas tem a sexta, é a melhor que tem. Ou seja, melhor no sentido de as pessoas eram crentes de verdade. Essa igreja aqui era verdadeira.
E tem uma que dá até mais exemplo do que outras na descrença, na desobediência, no orgulho, na vaidade, que é a sétima carta. Mas essa sexta carta, verdadeiramente, era um crente. Ele escreve ao anjo da igreja, ele usa esse nome no sentido do pastor da igreja. E a igreja completa também, mas direcionou para o pastor. Então a sexta carta, que está aqui em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 7, é o início aqui da carta. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que fecha, ou seja, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então veja aqui, Jesus ele dizendo, logo garantindo, dando uma garantia aqui, de que era ele que estava dizendo. Olha, escreve aí, quem está dizendo sou eu, o santo, o verdadeiro. Escreve aí a igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja, o anjo da igreja está em Filadélfia. Isto diz o que é santo. O que é essa palavra que ele afirma aqui, bem clara? O que é separado. Não se mistura com o diabo. Separado. O que é santo. O que é verdadeiro. Não existe mentira. É confiável. Jesus ele disse: santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então santifica pela verdade. Quando eu acredito que é verdade a palavra de Deus, eu vou me santificando. Ou seja, a palavra de Deus diz: não faz isso, eu não faço, me santifiquei naquilo. Aí eu preciso me santificar em outra coisa. Eu vou aprendendo e vou me santificando. É isso aí. Agora Deus, como é, em tudo ele é santo, em tudo ele é separado, em tudo ele é verdadeiro. Não tem alguma coisa, não, mas Deus tem um negocinho ali, um pecadinho. Não tem isso. Então por isso que ele disse: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Por quê? Porque o diabo não tem poder para lutar contra ele. Porque ele é verdadeiro. Ele que criou o Lúcifer e ele que se rebelou para lá, que se arrebente para lá. Mas ele é separado. Não, tu que errou que vai para lá, te dá teu jeito. Quer saber onde é que tu vai morar? Porque tudo é meu. Quem criou tudo foi eu. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. O apóstolo João, esse mesmo apóstolo aqui, escreveu no Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Aí o diabo vai se pegar em quê? Inclusive ele mesmo foi feito por Deus, pelo Senhor Jesus. E aí? Então veja aqui. Depois de fechar, ninguém abre. E depois de abrir, ninguém fecha. Quem manda é ele. Fecha a hora que quer, abre a hora que quer. Mas se alguém se opor a isso aí, vai só perder tempo. Por isso que é confiável. Aí não vá na onda de quem ensina errado. Ah, rapaz, tem problema não. Deus é bom. Aí é o diabo enganando tu. Rapaz,
É a mesma coisa que eu enganava as Nambu quando era menino. Ei, Nambu, esse arrozinho é bom, mas eu queria comer a Nambu. Ou não? Aí tu engana o tambaqui. Eu não sei nem o que tambaqui come. Vamos dizer uma pirapitinga. Eu acho que pega pirapitinga com aquelas minhoconas. Aí você engana. Você joga lá um pedaço de carne para pegar um peixe qualquer. Eita, que carne, beleza. Rapaz, tem um caba bom comigo aí. Que nada, ele quer comer o peixe. Aí você pega ele. Do mesmo jeito é o Satanás. Quanto mais você tem doutrina na igreja, estou dizendo doutrina de Cristo, estou dizendo de homem não. Mas também tem que ter ordem, humana também. Sabe aquela coisa desordenada? Até uma empresa qualquer, tu entrar dentro de um ônibus tudo desordenado, você diz, a última vez que eu ando nesse ônibus. Porque pensa no negócio, o carro é até bom, o carro bonzão, não falha, andou bacana. Mas pensa um negócio tudo bagunçado dentro, o motorista velho todo doido, todo melado de lama. Sei lá, alguma coisa assim, desordenado, velho. Não tem ordem, para em qualquer lugar, não tem parada certa, tudo doido. Aí você não sabe, da outra vez tu diz, não, vai ver que ele vai parar de novo ali. Não sabe como é a viagem, você não tem ideia. Então é bagunçado. Então nas coisas de Deus não existe isso, é tudo organizadinho. Pelo menos é para ser. Se tu não se organizar, tu não vai pro céu. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não fica com conversa fiada não, irmão. Indo na conversa de pastores sem vergonha aí, que querem arrumar cliente. Cliente, olha a palavra, não é crente. Cliente. Querem arrumar cliente para sustentar, às vezes, a denominação. Porque agora... Não é nem ruim, né, o que inventaram aí também, porque Paulo, ele até fala que uns pregam por contenda, outros por vanglória, assim, para se gloriar. Mas ele disse, disso aí me resulta salvação. Eu não estou contra, não, deixa. É igual Jesus disse, quem não é contra mim é a favor. Aquele homem lá, quando Jesus disse essa palavra, não seguia Jesus, não. Não, Jesus é cheio de moda, pai. Tem um negócio de dormir lá no Monte das Oliveiras, em cima das pedras. Eu sou mais boçal, vou dormir aqui numa cama boa, num hotel bom, sei lá. Não quis seguir Jesus por causa de tem aquelas ordens, né? Aí, quem sabe era assim, né? Aí Jesus sempre dizendo para os discípulos, ei, rapaz, não fica atrás aí de alguém vir te dar presente bom, não recebe não. Manda ele dar para os outros lá que precisa aí. E aí eu aqui só tenho uma túnica, eu sou um exemplo, presta atenção. O cara tem um monte aí correndo atrás de mim para me dar camisola, eu não quero não. Eu com certeza não precisa a gente perguntar, estudar teologia para descobrir isso aí não. Ninguém é doido. A gente sabe que todo mundo queria dar um presente para Jesus. Tu acha que eu enxergasse Jesus aqui? Eu não dava não queria que ele fosse dormir lá em casa e eu dar uma sopa para ele, um negócio? Claro que... Mas Jesus tinha uma túnica, então ele deu um exemplo assim, vai ver que um cara desse era mais... Não, eu sou meio cheio de moda, eu gosto de umas... Usar também aquela moda do mundo, o negócio... Aí Jesus não gosta disso, os discípulos dele tudo é igual a ele. E a gente sabe disso, que eu não estou mentindo aqui. Que o Judas Iscariote procurou um jeito de dizer para os sacerdotes como era ele, não achou. E após eu vou lá, aquele que eu beijar é ele. Porque era tudo igual. Mas quem é? Tá meio ruim pra mim dizer. Pai, é um baixinho assim, que ele é cheio de babado. O cabelo dele cheio de mecha. Parece um gato maracajá. Cheio de moda. É aquele lá. Ou então os outros e ele não é. Ele é mais sério. Não, era tudo igual. Então vai ver que pessoas ali que dizem, rapaz, esse cara é muito idiota. Eu vou andar com uma bestada desse. Eu vou andar com os sacerdotes, com as franjas, zonas bonitas, os filactérios, né? É isso que a gente diz, meu querido. Tem umas palavras meio malucas assim, né? Assim na Bíblia que diz, né?
alargava suas franjas, seus filactérios, aquelas fitas amarradas na cabeça, cheio de moda, né? Então tudo bonitão. Aí Jesus disse: eita, vocês é igualzinho um sepulcro caiado. Tudo bonito, eita. Mas dentro é carniça. É porque tinha o diabo dentro deles. Então veja aí. Então eu digo para você, irmão, não vai nessa onda aí não. Não, nós estamos do lado do sacerdote. Aquele homem lá, ele pregava a verdade. Rapaz, tinha um homem ali expulsando uns demônios no teu nome, a gente mandou ele parar. Não faça isso. Quem não é contra mim é a favor. Mas o que eu quero dizer é que é bom, quanto mais tu se separar, melhor. Porque tu vai pro meio do negócio desse, aí as pessoas com esse tipo de ideia, ele vai te empurrando veneno. Sabe aquela coisa que você vai se dobrando, embora que você seja um pouco diferente, assim que era uma coisa mais séria, mais organizada, mais dentro da doutrina mesmo, aí você vai se dobrando aos pouquinhos. Aí você vai se acostumando. Ou se você não tem costume já no mais sério, na coisa mais direita, aí você se acostuma naquilo ali que não tem no mundo quem te dobre para ir para o lado mais certo. Tem um cavalo chotão que não tem quem faça ele marchar. É isso aí. Então veja que quanto mais eu me arrumo, melhor é. Quanto mais eu procuro uma igreja que chama a minha atenção mesmo e bota eu de joelho para orar, tacar a cara no chão e me ensina a fazer isso, e quase me obriga, que é obrigar não obriga ninguém, mas força a barra para mim buscar a Deus, maravilha. Mas as igrejas hoje estão dizendo que é só pinotar. Não precisa não, vai besteira, conversa, vou cantar aqui, pinotar, tá tudo certo. Não tá não, não tá. A gente só busca Deus quando você se humilha mesmo, e você se torna simples como Jesus. Então, quanto mais você parece com Jesus, melhor fica para ti. E o pessoal vão te chamar de quadrado, de idiota. Vão dizer que não precisa de nada disso, conversa fiada. Dizia com Paulo, meteram a peia, mataram ele, Pedro, mataram tudo. Esse João aqui não mataram porque Deus disse que não, a vida é dele. E ele disse que ele não ia morrer, só de morte natural mesmo. E assim aconteceu. Mas nessa ilha aqui, onde ele teve essa revelação aqui, ele estava para as feras comer ele lá. Estava pensando que ele foi para a ilha de Pátima, foi fazer turismo. Passear para fazer um culto lá, uma cruzada. Lá tem um hotel 5 estrelas, tem uns irmãos já me esperando com as galinhas caipiras. Eu vou fazer lá uma cruzada que vai ser pipoco. Deus hoje vai operar maravilha. Que nada, rebolaram ele. Tchau, João. Agora a gente se vê na outra vida. Tá bom. Sei nem se vocês vão me ver, que eu não vou pro lugar que vocês vão. Mas pode ir. E ele recebeu, irmão, lá o Apocalipse na mente dele todinha. Deus deu, né? Então veja aqui que fecha e ninguém abre. Mas olha o que diz no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você acha que você tem força? Eu acabei de dizer que as armas vêm de Deus para lutar contra o diabo. Você não tem força nenhuma para lutar contra um demônio. Eu vi um abestado aí dizendo na televisão. Não estou dizendo abestado, ignorante, tolo. O que eu posso dizer mais? Idiota. Eu posso falar um bocado de coisa. Hipócrita. Eu posso falar ignorante mesmo. Acho que não dá de dizer mais. Tem mais coisa aí. É porque eu estou esquecido aqui. Que dá de colocar aí. Nesse assunto, não noutras coisas, estou falando nesse assunto, ele é totalmente ignorante, né? Ele é totalmente desprovido de entendimento.
nesse sentido aí. De demônio, de inferno, de salvação, de coisa de Deus ou do diabo. Não sabe nada. E ele dizendo, uma pessoa entrevistando ele, tu não tem medo de ir pro inferno, fulano? Eu não, chegar lá eu saio dando tapa em demônios. Aí o cara pensa que lá ele é um lugar que você pode se exaltar, ou você tem privilégio, ou você pode argumentar, você pode exigir alguma coisa. É uma prisão, só há planto e ranger de dente, só. Não existe exigência nenhuma, não, tá trancado, fica mudo. A palavra de Deus diz que os ímpios vão ficar mudo para sempre. Mudo significa não pode exigir nada, fica calado. Só pode chorar e plantear, ou se zangar para lá, faz o que quer. Sabe, um bicho engeolado pode estar zangado como tiver, mas ele não pode sair de lá de dentro, é isso aí, tem uma ordem. Mas ele está dizendo aqui, que pôs uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar ela. Ninguém. O que é isso? A salvação, a porta do céu. Aí ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Meu irmão, porque quem tem força mesmo é Jesus. Mas quando tu guarda a palavra dele, não nega o nome de Jesus, aí ele que luta por ti. Aí tu tem as armaduras, aí o diabo vem e não consegue fazer nada. Tu tá entendendo a situação? Então ele diz aqui, no versículo 9, ele diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Tu sabe o que ele está dizendo aqui nesse versículo? Ele está dizendo, eis que eu vou fazer com que os crentes da igreja do diabo, que diz ser crente em mim, mas não são crente do cão, acredita, né, no Satanás. Eu vou fazer com que eles se prostem diante de ti, eles são mentirosos, e eles te adorem. E saibam que eu te amo. Quando é isso, irmão? Eu já falei no juízo final, que a gente já vem com Jesus junto. Quem é que vai se prostrar? Todo joelho se dobrará. Quem é? Os ímpios. Nós já se dobramos hoje, estou dobrado. Não estou dobrado hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu vou me manter até o fim. Se eu morrer antes de Jesus vir, naquele dia eu estou com ele. Eu ressuscitarei. Assim como ele é, eu verei. E se ele vir e eu estiver vivo, eu serei transformado. Eu acredito nisso piamente, por isso que eu sigo. Por isso que eu estou falando aqui e estou buscando crer nisso aqui. Quer dizer, quem fizer isso também. Aí se você não quiser ficar nessa condição, pois pula para cá. Faz também o que eu estou fazendo. Então é dessa forma aqui. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? Igreja. Aí sinagoga naquele tempo que Jesus pregava nas sinagogas dos judeus. Mas tem aquelas que a casa é do mesmo jeito. Aqui a sinagoga entra dentro, os caras estão adorando Satanás. Porque estão mentindo, fazendo as coisas tudo contrário à Bíblia. Vem pra cá, aqui é pipoco. Aqui com nós aqui, doutrina não tem, organização não tem, palavra de Deus tem distorcida. Aí é do diabo. Ou tu tava pensando que era de quem? Não, mas os caras falam no nome de Jesus. Falar, rapaz, é uma coisa, e adorar o nome de Jesus de verdade é outra. Não se pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Entendeu, irmão? Aí você diz, Jesus, mas não obedece. Ele é teu Senhor? Ou tu tá com mentira, rapaz? Se diz ser, mas são mentirosos. Se diz ser judeu e não são, mas mentem. Tá dizendo aqui.
aí eu farei com que ele se dobre diante de ti. Naquele dia, não é amanhã. Porque tem gente que pensa que as coisas se cumprem assim. Com Deus é você acreditar. A vida nossa é depois dessa. Isso aqui é para nós se entregar ao Senhor mesmo. Versículo 10. Rapidinho aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que hás de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vem, não adianta. A tentação, o dia mau, Paulo fala lá. Tu tem que ter as armaduras de Deus para lutar no dia mau. E perseverar. E ficar firme. Depois da luta, ficar firme, continuar do mesmo jeito, com as armas empunhadas na mão. Mas como é isso? Seguro na palavra. Eu tenho a novela aí, mas eu vou pro culto. Não, larga essas coisas aí, não adianta. Tem ali um cara ali que fala de Deus, mas eu vou ver se ele fala de Deus mesmo ou é conversa fiada. Ver se ele tá pregando é Bíblia mesmo, ou ele tá com conversa furada, irmão. Então tem esses detalhes aí. Aí ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência. O que é paciência, irmão? Esperar. Não, estou servindo a Deus. Ei, abestado, larga isso de mão. Ô tolo, quadrado, abestado, bora pra lá. Vamos fazer isso e aquilo. Vou não, pai, eu estou esperando no Senhor. Paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todo aquele que habita na terra. Versículo 11. E é o último que acabou o tempo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém é exatamente as pessoas usadas pelo diabo. A sinagoga de Satanás. Eu venho sem demora. Mas é besteira, esse cara tá com 2000 anos dizendo esse negócio. Mas o teu vizinho tem quantos anos? O teu avô, o teu avô, ele tá contigo? Não, morreu faz tempo o tatá. Pois é. Não fica nenhum vivo. Então veja, eu venho sem demora, é exatamente isso aí. A tua vida é bem curtinha. Daqui a pouco tu não tem mais ela. Tu serviu a quem na terra? Tu guardou a tua coroa? Ou tu deu pro diabo? Para a sinagoga de Satanás? O que foi que tu adorou a Deus? Qual foi dos dois senhores? Ou seja, o que foi que tu adorou? Foi ao diabo ou a Deus? Aí tu vai para a Bíblia que tu vai ver qual foi, ou qual é que tu tá adorando. Quando tu vai para a Bíblia, não vai escutar o sinagoga de Satanás não, os caras lá. Não, vai para a Bíblia. Se tu não sabe ler, manda ler. Rapaz, lê aí para mim ver o que eu tô servindo aqui, que eu não tô entendendo não. Aí você começa a entender. É isso aí. Então, ele vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. É um poucoxinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possa alcançar a promessa. Aí o 37 é que diz assim, um poucoxinho de tempo, ou seja, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Se Jesus não vir para ir pegar você vivo, mas você daqui uns dias morre. E aí acabou a oportunidade. Tu tá me amaldiçoando. Quer dizer que todo mundo de Adão até hoje foi amaldiçoado? Não, porque tá ordenado morrer mesmo. Não tem nada de diferença de maldição, não. A maldição veio de Adão. É isso aí. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, por estarmos aqui. O Senhor é bom. E eterna é a tua misericórdia. Pai, ajuda, pois precisamos do Senhor. Necessitamos da tua presença nas nossas vidas. Nos ajuda a ser crente, a buscar a tua face, a te adorar, acreditar na tua palavra, na doutrina do Senhor,
Meu Deus, nos ajuda, meu Senhor, fortalecendo, nos dando as armaduras do Senhor para lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Abençoa todos que nos ouviram neste momento, abençoa as suas vidas, dando, meu Deus, entendimento e sabedoria espiritual para que essa pessoa entenda, compreenda a situação que se encontra e que precisa, meu Deus, sair dessa condenação. Pai, ajuda em tudo e abençoa em tudo, e em tudo te damos graça, no nome de Jesus.